Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, caríssimos estudantes, professora Irislene por aqui no Componente de Educação Física, aqui chegando, trazendo você para perto para as nossas aulas de Educação Física. Satisfação em encontrar vocês aqui, viu? E já fica aí um alerta, um pedido, uma solicitação. Registre todas as nossas práticas. Desde o momento exercite-se mais, que é aqueles 5 minutinhos no final da aula, quando tivermos aí o nosso momento interativo, que são aqueles 15 minutos, e também as práticas que o professor vai aí orientar você para realizar junto com a turma. Registre tudo, mande para o seu professor, o professor me encaminha para que eu me sinta mais pertinho de cada um de vocês. Muito obrigada pela participação e por vocês estarem aqui no Componente de Educação Física. Agora, sem mais delongas, bora lá para a aula? Dá uma olhada nesse slide. Estamos na aula de número 2, Prof. Iris, exatamente. E nessa aula de número 2, nós vamos falar sobre o quê? Nós iremos falar aqui sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Olha só a temática de hoje. Já chega assim com os 2 pés, né, professora? Sim, a gente já chega já empurrando com força essa temática que é o sedentarismo. Tudo bem? Para a gente poder trabalhar essa temática, gente, a gente vai precisar observar aqui a nossa agenda. O que a gente vai tratar pontualmente? A diferença entre sedentarismo e comportamento sedentário. Eu também falo com vocês a respeito do impacto na saúde a curto e a longo prazo. Também falo aqui sobre benefícios da atividade física para vocês jovens, o incentivo a movimentos simples no dia a dia e o planejamento e a motivação e a conscientização sobre o futuro de vocês. O quanto que a gente precisa dar de importância aí a prática do exercício físico dentro aí do nosso dia a dia. Tudo bem? Já pega papel e caneta e registra tudo. Quero ver o mapa mental no final, hein? Olha lá! Então, bora lá ver o que a gente tem aí pela frente. A gente já começa falando a respeito da diferença entre sedentarismo e comportamento sedentário. Será, prof, que eu sou sedentário? Ou será que eu só tenho comportamento sedentário? Tem uma diferença, será? Será que é só a palavra comportamento? Vamos ver. Então, bora começar essa conversa com algumas indagações. Primeiro eu pergunto para você, o que você entende sobre o que é esse comportamento sedentário? Ah, prof, é ficar muito tempo sentado no sofá? Pode ser. Outro questionamento, esse comportamento sedentário, esse sedentarismo ou essa inatividade física, olha essa outra expressão aí que está ligada, são a mesma coisa? Você acha que sim, acha que não? Ou eles estão todos interligados, a gente conversa sobre a mesma coisa. E um outro ponto para a gente pensar aí, a turma toda já pensar, será que eu sou sedentário? Será que a Prof. Iris é sedentária? Sim ou não? Com base na aula passada, que eu falei para vocês, que eu estou agora treinando, né, fazendo musculação na academia, será que a professora Iris se encaixa aqui dentro? Sim ou não? E você, que está aí nas linhas, que está aí nas glebas, que está aí na escola, no seu dia a dia, nas suas atividades, você se considera uma pessoa sedentária? Eu ouço vozes do além. Não, prof, eu trabalho muito, eu acordo muito cedo, né? Eu vou lá ajudar meus pais, eu vou ajudar com os maquinários, com a produção aqui da fazenda, do sítio, da chácara. Enfim, eu executo diversas atividades, eu não paro. Tá? Mas aí quando você está no seu tempinho de descanso, como é que é o teu comportamento? Que cuidados que você tem com você mesmo em relação à sua saúde? Ah, professora, eu como bem, eu busco ter um prato aí bem variado, bem sortido, bem colorido, mas normalmente eu não faço nenhuma prática de exercício físico. Eu apenas levanto, tomo meu banho, escovo meus dentes, faço a minha refeição e vou ajudar os meus familiares. Ou vou conduzir algum maquinário, ou vou executar algum tipo de prática. Então, aí é que a gente começa a observar como que é no dia a dia essas nossas práticas. Tudo bem? Dentro desse contexto, a gente começa a entender aí sobre essa palavra, sedentário.
tá? Essa palavra sedentário vem de sedere, né? Do latim, que vai significar sentar, tá? Então, toda vez que a gente falar de sedentário, a gente está pensando numa pessoa que fica muito tempo sentada, né? Ou muito tempo deitada. Quando eu falo muito tempo, eu não estou falando de meia hora, né? De 30 minutos, mas longos períodos ao longo do meu dia em que eu fico em inatividade física, certo? Muito bem. O que mais que a gente pode entender? E aí, dentro desse contexto, eu trago para vocês aí e pergunto se vocês já ouviram essa expressão, batata de sofá. Batata de sofá, prof, batata agora senta no sofá, é isso? Não, não é isso. Então, essa expressão ela foi inventada aí por um artista de quadrinhos lá na década de 70, tá? E aí tem essa expressão, couch potato, né? A pessoa que é muito preguiçosa, que passa muito tempo na frente da televisão. E por que batata? Olha o corpinho da batatinha, né, gente? Então, é fazendo essa alusão aí com relação à batata. E aí, é uma pessoa que, teoricamente, ela é muito preguiçosa, ela não sai da frente da TV, ela não sai da frente das telas, ela não sai da frente das redes sociais, fica um longo período, como eu mencionei para você. Tudo bem? Então, lembra isso, essa pessoa fica muito tempo, ela é uma batatinha de sofá, tá bom? Isso aí. E aí agora a gente começa a entender sobre ser inativo fisicamente, né? E essa inatividade, ela vai ocorrer, gente, quando não atinge aí o que é recomendado aí, que é 150 minutos por semana de atividade física aí moderada a vigorosa. Eu não estou falando só de caminhar, não é só isso. É uma atividade onde faça realmente aumentar os teus níveis aí, né, a tua frequência cardíaca, tá? Onde vai trabalhar realmente teu corpo. Ou, né, outra vertente aí, que é a recomendação aí de pelo menos 300 minutos por semana. OK? E o sedentário, quem é o sedentário, prof? O sedentário é aquela pessoa que ela não pratica, né, nenhum tipo de exercício físico regularmente, e ela adota uma passividade. Por isso que a gente sempre volta à história do sofá, né, do muito tempo deitado, da cama, tudo bem? Dentro desse contexto, a gente entende que essa pessoa pode ser inativo fisicamente, que ela pode ser insuficientemente ativo, e também a gente pode entender que ela pratica aí pouca ou nenhuma atividade física. E aí a gente vai vendo todos esses níveis aqui em relação ao nível de exercício físico. Tudo bem? E quando eu falo de exercício físico, caríssimo estudante, eu estou falando daquela prática, sabe, de 150 minutos, que é o que é recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, vamos supor aí que você tem aí os 5 dias úteis, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? E aí você faz 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. 30 vezes 5, 150, muito bem, parabéns. Olha os cálculos de matemática entrando aí na nossa conversa. Então, seria o ideal, os 30 minutos diários, pelo menos nesses dias, né? Se eu fizer uma redistribuição de pelo menos 3 vezes por semana e ter esse mínimo de 150, eu já posso entrar aí nesse grupo de pessoas fisicamente ativas. Tudo bem? Com a prática do exercício. E o exercício, quando eu estou falando aqui, é o que tem intensidade, é o que tem duração, é o que tem frequência, tá bom? Isso aí. E aí, o Ministério da Saúde, em 2011, ele fala que a atividade física suficiente é aquela realizada pelo menos 30 minutos diária, que é essa que eu acabei de mencionar para vocês. E aí eu vou levar em conta também a questão da intensidade desse exercício, se esse exercício é leve, se esse exercício é moderado, se esse exercício é vigoroso, tá? E aí eu posso também trazer 5 ou mais dias da semana para essas práticas, tudo bem? Aí vai entrar a musculação, né, a calistenia de modo geral, vai entrar as modalidades, vai entrar as danças, vai entrar os jogos, como que eu me comporto ao longo da minha semana, né? Isso, muito bem. Ou então, a prática aqui de pelo menos 20 minutos diários, e a gente está contando aqui os dias
que a gente chama de dias úteis, né, que é de segunda a sexta, de atividade física sistematizada, de intensidade mais vigorosa, aquela que puxa. Mas para puxar, eu preciso já ter aí uma recorrência de prática de exercícios. Eu não posso simplesmente começar uma prática de exercícios e já fazer aquela com muita intensidade, com muita força, né? Não, a gente tem que respeitar também o nosso corpo, certo? A gente tem que respeitar. Por isso que sempre se indica que seja orientado por um profissional de educação física, certo? Que vai orientar nessas práticas aí. A gente observa aí em algumas pesquisas que ser insuficientemente ativo significa que o indivíduo ele não atingiu aí as diretrizes de saúde pública que são recomendadas a níveis de moderado a intenso. Então a gente está falando aí dos 75 minutos, né, de atividades mais intensas, que puxam mais de você, que cobram, exigem mais de você, e aí exige também que você tenha um preparo anterior, tudo bem? Ou 150 minutos de atividades mais moderadas. Mas lembre que eu não estou falando aqui de atividades leves, estou falando de atividades moderadas. E o mínimo que uma pessoa precisa é garantir saúde e minimizar os riscos de doenças crônicas. Quais são essas doenças, prof? Eu estou falando aí de diabetes, eu estou falando aí de hipertensão, eu estou falando de problemas cardíacos que podem ser evitados quando eu tenho essa rotina de exercícios físicos no meu dia a dia. Tudo bem? Isso! Registrou tudo? Tá anotando tudo? Eu vou querer ver no final, hein? Vou querer ver. Então, a gente tem aí como importante frisar aqui 30 minutos de atividade física moderada, de forma contínua aí, ou acumulada, 2 sessões de 15 minutos ou 3 sessões de 10. Pelo menos aí 5 vezes na semana. Se a gente pensar nesse contexto aí, né, das pesquisas, para poder diminuir aí um risco de um infarto, o risco aí de um câncer, reduzir os riscos de problemas cardiovasculares, de hipertensão, tá? Até mesmo em pessoas que fazem uso aí do tabaco, do cigarro, certo? Maravilha, maravilha. E agora, caríssimo estudante, vou abrir aqui esse slide para você. Eu chamo aí para a gente assistir essa externa sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Vamos lá? Atividades realizadas frente ao computador, televisão, celular, tablet ou ainda sentado podem causar sedentarismo, pois são comportamentos sedentários. De acordo com o Guia de Atividades Físicas para a População Brasileira, produzida pelo Ministério da Saúde, o comportamento sedentário também inclui o tempo sentado para se deslocar de um lugar a outro, seja utilizando carro, ônibus ou metrô, e para realizar trabalhos manuais, jogar cartas ou jogos de mesa. As evidências científicas mostram que longos períodos em comportamentos sedentários podem causar o maior risco de desenvolver doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, problemas músculo-esqueléticos e até câncer. A parte preocupante disso é que, mesmo que as pessoas que praticam alguma atividade física ao longo do dia, o tempo excessivo em comportamento sedentário oferece riscos para a saúde, você sabia? Ou seja, a prática de atividade física não compensa os efeitos do tempo em comportamento sedentário. Portanto, é preciso um equilíbrio entre o comportamento sedentário e as atividades físicas, ou ainda, se possível, incluir mais atividades físicas. É importante discutir estratégias para combater o sedentarismo, com a promoção de hábitos ativos e a conscientização sobre os riscos associados ao comportamento sedentário. Você sabe identificar um comportamento sedentário? Então presta atenção e fique com mais explicações em sala de aula. Muito bem, caríssimos estudantes. Agora, depois desse reforço aí nessa nossa conversa, dá uma olhada no nosso slide. Olha só, então quando a gente fala de sedentarismo, se refere aí à falta, frisa bem aí nas tuas anotações, a falta de atividade física regular, exatamente, regular.
enquanto o comportamento sedentário diz respeito ao tempo gasto em atividades que não envolvem movimento, como, por exemplo, assistir TV, tá? Então, sedentário é aquela pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física regular. E o comportamento sedentário, se a gente for pensar nele focado, é apenas, delimita-se aí ao tempo gasto em atividades que não envolvem movimento, tá? O sedentarismo é um estilo de vida que pode levar às doenças que a gente conversou agora há pouco. E o comportamento sedentário, ele pode ocorrer em indivíduos que até praticam atividade física, mas eles passam muito tempo sentados. Então, a gente tem que saber dosar esse tempo aí também, tá? Para não levar ao risco dessas doenças, né? E o aumento aí também da circunferência abdominal. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define que inatividade física como um dos principais fatores de risco para a saúde global, tá? Isso, muito bem. Agora a gente observa aí a questão do impacto, né, na saúde a curto e a longo prazo. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Estão, né? Muito bem. Isso daqui seria uma imagem ampliada de uma artéria, de uma veia nossa, né, em grande escala aí, e a passagem do fluxo sanguíneo. Vocês estão vendo aqui essa parte mais clara, que eu vou passar aqui o marca-texto amarelinho? Tá vendo que aqui existe aqui um certo estreitamento, apertando aqui essa passagem? Pois é, isso aqui são gorduras, né, acumuladas aí na parede dessas artérias, dessas veias, que podem causar aí uma espécie de um entupimento, de uma obstrução na passagem sanguínea, né? Essas placas de ateroma, elas podem levar aí a problemas cardíacos, correto? Ao aumento da pressão arterial, né? A chamada hipertensão, e pode estar associado a outras doenças. E como que a gente sabe tudo isso? Quando a gente está em especial acima do nosso peso, né? A gente sabe quando está acima do nosso peso, fazendo uso de muitos medicamentos, passando muitas vezes por consultórios, por clínicas médicas, né? Porque o estado já está ficando grave. E a gente já percebe que existe sim aí um impacto muito grande à nossa saúde, a curto e a médio prazo. Então eu me sinto mais fadigado, eu me sinto mais cansado, com coisas poucas, gente, com pouca atividade que eu execute, eu já estou ofegante. Então, nesse sentido, a gente tem que estar observando a nossa saúde. E aí eu trago aqui um gráfico apontando aqui os índices, né, de massa corporal, o chamado IMC. E aí eu tenho aqui, nesse gráfico, apontando aqui o estado de obesidade leve, moderada e obesidade mórbida. Percebam aqui que expandindo todo esse espaço aqui, essa limitação, a gente tem grande parte aí das pessoas com obesidade leve, né? Em contrapartida, a gente tem uma segunda medida aqui de obesidade moderada e um grupo, né, se você pensar num número muito grande populacional, isso são dados de 2022, de pessoas com obesidade mórbida, né, uma fatia muito grande desse nível populacional. Então, a gente tem que ficar com esse alerta aí ligado o tempo todo. É importante que a gente saiba cuidar da nossa saúde, não é mesmo? O sedentarismo ele pode resultar em problemas imediatos. Lembra que eu falei agora há pouco do cansaço, da falta de concentração, do desempenho escolar que cai? Pois é, se você está muito acima do seu peso, está atrelado a isso, tá? O que a gente observa? As medidas das circunferências estão aumentando e a gente percebe aí que a longo prazo pode trazer sim essas doenças crônicas que eu mencionei agora há pouco. Trazer obesidade, trazer diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares. Então, esse risco fica muito aumentado, né? As visitas ao médico, elas aumentam consideravelmente. O que a gente consegue observar nisso também?
que estudos trazem aí que os jovens que são sedentários, eles têm uma maior chance aí de sofrer de depressão, de ansiedade, devido aí à falta de liberação de endorfinas. Ou seja, a falta de hormônios que trazem bem-estar, né? Então, essas pessoas acabam ficando com o seu estado mental, o seu emocional muito abalado, muito confuso, porque não estão aí com a realização das suas práticas. Não estou dizendo que pessoas que praticam exercício físico regularmente não sintam, só que não prevalece, né, tanto aí essa questão. A gente percebe mais que são pessoas inativas. Outro ponto importante trazer aqui é que a principal atividade física praticada por parte dos brasileiros, né, que foi realizada aí na pandemia, se a gente for observar, é que teve um grande aumento aí de minutagem de pessoas, né, nesse comportamento sedentário, né, com 3 horas aumento de 1 hora e 20 minutos comparado a antes da pandemia, mais tempo sentado, né, e mais de 5 horas diante do computador, ou seja, a gente começou a trabalhar mais, estudar mais na frente das telas, em relação a antes da pandemia. Então, a gente já percebe aí uma crescente. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Dentro desse contexto, a gente observa aí mecanismos que levam a esse aumento do comportamento sedentário e também a um risco de mortalidade e o aumento aí dessas doenças crônicas, né? As consequências. Então, a gente tem aí a diminuição da utilização da glicose pelos músculos, a gente tem o aumento da resistência à insulina, a gente também tem a causa da atrofia muscular, a diminuição da utilização da energia pelos músculos que estão inativos, que não estão sendo utilizados. Tudo isso aqui, ó, causado aí, né, está ligado aí à imobilização, ou seja, à falta de movimento. Muito bem. Agora que a gente já sabe de tudo isso, o que a gente precisa observar com relação aos benefícios da atividade física para os jovens? E jovens, quando a gente fala aqui, não estou falando só de crianças, só vocês, adolescentes, né, já entrando na fase adulta, não. A gente fala de um contexto todo, né? E a gente observa aí alguns alertas, né, com relação ao estilo de vida e o comportamento juvenil. O que está ligado aí? A gente percebe que essa tecnologia, né, ligada aí com os smartphones, os computadores, aumenta esse tempo, né, na frente dessas telas, aumenta esse tempo sentado. A gente tem que ficar com outro alerta ligado com relação à alimentação, à má alimentação, tá? A alimentação, ela desempenha um papel crucial. Uma dieta, por exemplo, que é rica em açúcares e gorduras, ela vai ser muito prejudicial aí à minha saúde. Vai contribuir mais ainda de forma negativa para esse sedentarismo. Correto? E, claro, né, dentro das nossas aulas a gente vai focar muito nessa questão aqui. A gente precisa transformar ou incentivar que vocês, caríssimos estudantes, tenham a prática do exercício físico com frequência na vida de vocês. Isso dentro das nossas aulas, dentro das escolas, né, saindo desse mundinho aí de inatividade física. Então, a gente já consegue perceber aí essa correlação entre estilo de vida, né, e comportamento juvenil. O que mais que a gente observa, Prof. Iris? Olha só, um adolescente, por exemplo, que passa aí horas jogando videogame ou consumindo fast food, aquelas comidas rápidas, ele pode sentir aí dificuldades de manter o seu peso corporal, de manter a sua concentração, de se desenvolver melhor na escola, né? Ele tem aí um baixo nível de atividade física. É por isso que se incentiva tanto para que os nossos estudantes eles sejam ativos fisicamente. Eles busquem práticas que os motivem, que tenham maior interação social, que trabalhem as suas capacidades físicas. É justamente para isso. Para que vocês desenvolvam outras atividades que não tem nada a ver com a escola,
de uma forma mais prazerosa, mais significativa, né? Que você obtenha esses resultados através e com a soma aí do exercício físico. Tudo bem? Dentro desses benefícios, o que a gente observa? A gente observa a melhora da saúde cardiovascular, então meu coração vai melhorar mais, vai ficar fortalecido, né, os meus músculos, e aí eu vou ter um corpo mais resistente, sabe? Eu também vou observar que esses exercícios vão estimular a produção de hormônios do bem, do bem-estar, hormônios do bem, do bem-estar, né? Dá até para fazer uma música, uma composição. Ó, já pensa aí, eu quero ouvir, hein? Então, dentro desses hormônios, a gente tem, por exemplo, as endorfinas, que vão melhorar aí o meu humor, que vão me trazer mais autoestima. Tudo isso conta, né, gente? Quem é que não gosta de se sentir bem? E os estudos, eles indicam, eles apontam aí que a prática dos esportes podem sim melhorar o desempenho acadêmico, o desempenho escolar, melhoram a minha capacidade de concentrar, né, de desenvolver outras atividades cognitivas. Dentro desse contexto, a gente observa que aqueles adolescentes, aqueles jovens que têm a prática do exercício físico aí regular, eles têm as melhores notas, eles têm melhor estado emocional, eles lidam muito bem com as outras pessoas, né? Do que aquelas pessoas que são inativas. Olha só como tudo está interligado, né, gente? Tudo interligado. E quanto mais rápido a gente tem essa consciência, melhor para a gente. Tá bom? O que mais, Profires, que você traz aí? Então, o incentivo a movimentos simples no meu dia a dia, algumas mudanças, né? Eu estou executando um determinado movimento, vamos supor que a minha escola fique a 1 quilômetro de distância da minha casa. 1 quilômetro, se você pensar, não é muito longe. Ao invés de eu ir, por exemplo, de carro, eu posso ir, me organizar, né, claro, posso ir me deslocando a pé. Que outra mudança? Ah, minha escola tem... Vamos pensar aí. Minha escola, vamos supor, tem um elevador, tem escada. Qual troca positiva eu poderia fazer? Subir de escada. Então, assim, a gente vai pensando em possibilidades. Se no meu dia a dia é muito puxado, eu vou pensar em possibilidades de me manter ativo pelo menos o mínimo, né? Pelo menos o mínimo. Então, assim, são trocas inteligentes que a gente vai fazendo. E aí, buscar também ter uma boa hidratação, buscar utilizar roupas leves, né? Usar protetor solar, tudo isso entra dentro desse contexto também. E se programar para conseguir realizar pelo menos a prática de exercício físico sistematizado 3 vezes por semana. Tudo bem? Isso aí, caríssimos. Dentro desse contexto, o que mais que tem, prof? Então, o sedentarismo e o comportamento sedentário, eles são problemas aí sérios que afetam aí todos os jovens hoje em dia. A gente consegue observar também que atividades físicas regulares, elas são essenciais, elas são importantíssimas para manter a minha saúde em dia, para manter a minha saúde física, a minha saúde mental mais equilibrada, para que eu consiga desenvolver as minhas atividades da melhor maneira, sem sacrifícios, né? A gente pode melhorar esse contexto. E aí a gente pode implantar, pode colocar mudanças simples no meu dia a dia, dentro do seu contexto, né? Caminhando um pouco mais, me deslocando, fazendo o meu corpo se ativar um pouco mais a cada dia. Tudo bem? Eu preciso, claro, trabalhar essa consciência e esse planejamento aí para poder ter um futuro mais saudável, um futuro mais ativo, caríssimo estudante. O que mais que nós temos, Profires? A gente vai observar aí que diferentes ambientes podem nos estimular a diversas práticas. A gente pode subir escadas ao invés de usar o elevador, andar de bicicleta, né, a caminho da escola, caminhar com o meu cachorro, com o meu gatinho, né, o seu bichinho de estimação, se alongar no trabalho. Então você tem aquelas pausas para uma ginástica laboral, ou aquela pausa do cafezinho, a pausa da água, a pausa do banheiro. Aproveita para fazer um alongamento também, alinhar a postura, né? Isso, muito bem. Brincar com as crianças, né? Sempre muito divertido. Regar as plantas, ter um maior contato com a natureza.
ok? Quando eu vou cuidar, por exemplo, de plantas que estão no solo, eu vou precisar agachar. E aí esse movimento de sair do solo e me deslocar para erguer esse vaso de planta, esse cachepô, vai exercer aí, vai precisar de uma força de membros inferiores. E de onde que eu tiro essa força, prof? Eu tiro dos exercícios físicos que eu pratico, das atividades que eu vou trocando aí de forma positiva. Claro, eu preciso planejar, me motivar, me conscientizar para realizar todas essas práticas, além de melhorar a minha alimentação, buscar me hidratar mais, ir ao médico, ouvir boas músicas, pedalar, caminhar, correr, interagir, brincar, né? Buscar roupas adequadas, cuidar bem da saúde do meu coração, controlar também o meu peso corporal, né? A minha massa magra, a minha massa, se eu tenho massa gorda, dar uma diminuída, né? E aí a gente observar a nossa circunferência abdominal, tudo isso conta. Buscar alimentos que são mais saudáveis, ok? Tudo isso faz parte dessa consciência. E aí o que eu entendo? Né? Eu entendo que dentro desse consenso dos estudos, a gente vai ter uma condição mais elevada, né, de tempos expostos a comportamentos sedentários. Mas eu preciso associar isso a práticas que me beneficiem, tudo bem? Fugindo aí do risco de mortalidade. Então, ser ativo fisicamente não compensa os efeitos diversos do tempo prolongando na posição sentada. Então, eu preciso me movimentar, eu preciso sair desse estado de inércia. Tudo bem? Isso aí, caríssimos. Muito bem. O que mais que a gente tem nesse contexto? E aí daqui a pouco eu estou diminuindo aí as minhas medidas, né? Vou buscar aí um médico para fazer um check-up, para fazer os exames necessários. Vou procurar um profissional de educação física para me orientar aí nas práticas de exercício. Vai fazer uma avaliação, saber aonde eu estou e para onde eu vou, né? Com relação aí ao meu condicionamento físico, vai prescrever esses exercícios. Sempre buscar realizar essas práticas de forma devagar, né? E aí depois eu vou avançando, vou evoluindo aí nos meus exercícios e vou sentindo prazer em realizar esses exercícios, que também é muito importante. Então, faça uma escolha aí de algo que você goste muito, tá bom? Isso aí, depois me conta que eu quero saber quais são as práticas que vocês realizam. Independente aí desses objetivos, a alimentação tem que estar também associada, né? Boas noites de sono, e aí os seus objetivos vão ser alcançados, certo? Muito bem. Então aí eu vou pedir para o meu diretor abrir essa tela aqui, que você tem várias opções aí para estar melhorando aí o seu dia a dia. Ó, isso aqui vocês podem colocar no mapa mental de vocês, ó. Tá? Toma sol, alinha a postura, mantém os laços de amizade, alimenta-se bem, movimenta esse corpinho lindo e maravilhoso. Tô sabendo. Então, gente, é assim que você demonstra amor por você mesmo. Então, quando você cuida muito bem de você, você aproxima e traz outras pessoas para perto de você, porque pessoas gostam de estar junto de pessoas que estão bem, tá? Isso atrai. O que a gente pode fazer? Buscar o profissional, né? É o melhor caminho. Ser consciente aí do nível de atividade física que eu estou e ir progredindo. Ficar atento aí com relação a esses treinos da internet. Nem tudo que parece tá? Então, fica aí um alerta. Com relação à prática dos exercícios, se você sente aí uma dor, um desconforto, dá uma desacelerada, observa, né? Você sabe quando está exagerando. Escolher um local aí apropriado para essas práticas, certo? E claro, a roupa e o calçado vão te ajudar bastante. Além da boa hidratação e também da utilização de protetor solar, né? Isso, muito bem. Na escola, no trabalho e com os amigos, a gente pode inserir exercícios físicos. Em casa não, prof? Em casa sim, com certeza. O segredo é a gente saber controlar as nossas atribuições do nosso cotidiano e reservar tempo para a prática do exercício físico,
tá? Então esse aqui é o meu segredinho, esse aqui é o segredinho que eu estou compartilhando com vocês. Tudo bem? Agora chegou aquele momento, nosso momento aí, final, do exercite-se mais, mais e mais. Tudo bem? O que tem aí, prof? O desafio da mobilidade na sala de aula. Então, vocês vão agora se levantar das suas cadeiras e vão realizar aí movimentos em torno ou utilizando essa cadeira, essa sua mesa, tá bom? Não vai precisar sair do espaço da sala, não. Por 30 minutos aí, por 30 minutos não, por 30 segundos, perdão, sem sair do lugar. Então, vocês podem pular de um lado para o outro, vocês podem correr no mesmo lugar, vocês vão alinhar a sua postura na realização desses exercícios. São apenas 5 minutos para dar aquela ativada no corpo, tá bom? E aí, no final, você pode fazer aí um alongamento básico para pernas, braços, aquilo que você mais trabalhou aí, para o pescoço também, por 20 segundos em cada lado, se você fez exercícios intercalados. E eu reforço aqui com você e com o nosso professor e professora que está aí, a importância de fazer esses pequenos movimentos entre um período e outro aí, tá bom? Então, independente se a professora Iris está aqui, vocês precisam fazer pausas, não só para beber uma água, para ir ao banheiro, como também de exercício físico, tá bom? A Prof. Iris vai ficando por aqui e daqui a pouco a gente vai fazer a revisão dessa aula. Te espero, hein? Quero ver essa prática. Tchau, tchau!